Saudações a todo mundo que assiste esta videoaula e desde já agradecer a todo mundo que nos dedicou seu rico tempo para assisti-la cá na Cienciclopédia. E para hoje temos aqui o Teorema de Gauss. Vamos ver aqui este teorema a dois níveis, um teórico e outro prático. Teórico tentando descrever, compreender o que o próprio teorema nos diz, prático vendo a sua aplicação, né? Como podemos aplicar, em que ele nos ajuda, pois é isso que importa, saber usar o teorema do modo prático. Então, começando aqui com a nossa parte teórica, vamos tentar enunciar o próprio teorema, ajudado pela sua forma, porque o teorema é dado por essa equação aqui. Então, o teorema nos diz que o fluxo da intensidade vetorial das cargas que atravessam uma superfície fechada, aleatória ou arbitrária, isto é, uma superfície qualquer, é igual à soma de todas as cargas que se encontram dentro dessa superfície aí mesmo, fechada, dividido pela constante dielétrica. Então, vou tentar enunciar o teorema mostrando aqui cada elemento. O teorema é dado por esta equação, mas na verdade aqui tínhamos que ter também ainda mais um igual, porque o teorema diz assim, o fluxo. Então, o que é fluxo? Fluxo é dado por esse F aqui do alfabeto cirílico, assim, fluxo, é F no alfabeto cirílico de fluxo. Fluxo é igual a isto, que também é igual a isto. É uma espécie de igualdade de três termos. Então, é assim, o fluxo da intensidade vetorial das cargas que atravessam uma superfície fechada, por isso que esse teorema é dado por uma integral fechada, é igual à soma, tá aqui, soma, símbolo de soma, todas as cargas que se encontram no interior dessa superfície, todas elas que se encontram no interior dessa superfície. Isso dividido pela constante dielétrica. Aqui também frisar que se fôssemos mais profundos, temos que considerar aqui o outro epsilon, que é constante dielétrica do meio, mas vamos considerar que estamos a trabalhar no meio ideal em que a constante dielétrica é igual a 1, então esse epsilon desaparece, ficamos simplesmente com a constante dielétrica do vácuo, né? Que é igual, vou escrever aqui contra a cor, vou escrever daqui talvez, na 8,25, 85 vezes 10 elevado a menos 12. Isso faradeis por metros. Né? Dessa constante dielétrica. No vácuo, atenção, no vácuo. Né? Porque simplesmente epsilon é a constante dielétrica do meio e os meios podem ser variados. Então, esta equação é o teorema de Gauss. Então, como eu estava a dizer antes, que a parte que nos importa muito nesse teorema aqui são esses dois termos aqui. Este F aqui significa o fluxo, porque o teorema é para calcular o fluxo, mas nos importa isto, porque por causa da aplicação. Este teorema nos ajuda, através dessa equação aqui, nós podemos tentar manipular qualquer coisa aqui e determinar o campo, que é o que muitas das vezes nos interessa nos exercícios, quando nós queremos saber até aonde uma certa carga influencia, né? Então, para saber até onde uma certa carga influencia, temos que calcular o campo elétrico dessa carga, né? Que é a região com a qual a carga interage com as outras cargas. Por isso que essa é uma das grandezas que nos interessa mais. E por isso nós usamos simplesmente essa parte aqui da igualdade. E outra coisa sobre o teorema é aqui. É dado por uma integral fechada numa certa superfície, né? A superfície aqui toma nome de gaussiana, superfície gaussiana, ou podem simplesmente dizer superfície. Mas superfície gaussiana por causa do teorema de Gauss. E aqui dentro da integral, temos aqui um produto um produto escalar aqui, do próprio campo e da própria superfície. Mas também analisando essa superfície aqui, por que essa superfície aqui é um vetor? Nós temos uma superfície aqui qualquer, né? S.
E numa superfície nós sabemos que tem um vetor que é perpendicular a essa superfície. E esse vetor aí chama-se normal. Não é isso? Mas nós, ao invés de pegar toda a superfície, nós pegamos uma porçãozinha da superfície. E essa porçãozinha aí chama-se ds, diferencial de S. Então, nessa superfície aí mesmo, do mesmo modo que existe o N, que é a normal da superfície toda, também aqui tem essa superfície, tem esse N aí, esse Nzinho aí. Então, no lugar de colocar ds, nós até podíamos escrever aqui no teorema que é integral fechada de produto escalar do campo elétrico e N vetor ds, porque S é simplesmente superfície, S não é vetor. Na verdade, o vetor é a normal da superfície. Então, podemos escrever assim também o teorema que não tem nenhum problema. Podemos colocar aqui N considerando o vetor, a própria normal da superfície. Outra coisa que eu gostaria de fazer menção aqui no teorema é sobre a carga que se encontra no interior dessa superfície aí fechada, que é a superfície gaussiana. Essa carga aí pode ser de diferente tipo. Por quê? Porque a carga flui num certo condutor, não é isso? E os condutores podem ser de diferentes formatos. Existem condutores lineares, condutor em formato de linha. Existem condutores superficiais, condutores que contêm uma superfície já. Existem condutores volumétricos, né? Condutores tridimensionais. Então, por causa disso, as cargas também distribuem-se de forma diferente. E, por causa disso, introduz-se já uma nova grandeza que é densidade da carga. Porque antes nós trabalhávamos simplesmente com cargas pontuais. Dizíamos que simplesmente. E isso era-nos suficiente porque eram cargas pontiformes, cargas pontuais, cargas em formas de ponto. Mas agora já não, temos um condutor que pode ser um fio, ou pode ser uma superfície, ou pode ser um cilindro, já. Então, são condutores diferentes de dimensões diferentes. Isso aqui é unidimensional, bidimensional, tridimensional, e as cargas também devem ser diferentes. Então, para poder observar a carga que flui aqui, introduz-se densidade da carga. E existem 3 tipos de densidade. Que é densidade linear, que representa-se por lambda, densidade linear que flui em condutores lineares em forma de linha, que é igual a carga por L que descreve o comprimento dessa linha e desse condutor linear. 2, temos densidade superficial, que é dada por sigma, que é igual a também a carga, dividido por S, que descreve a superfície, porque se temos aqui uma superfície, então já a carga está numa área já. Então será carga distribuída numa certa área, que é carga distribuída numa certa linha. E por fim, 3, que é ρ, né? Densidade volumétrica, que é a carga distribuída num determinado volume. Por exemplo, aqui, este cilindro aqui. Então, no lugar das cargas interiores, nós vamos trabalhar mais com as suas densidades. E como aqui podemos ver que estamos dentro do integral, então será-nos importante às vezes expressar essas densidades aqui na forma diferencial. Então, lambda aqui será igual a d de Q sobre d de L. Aqui também a mesma coisa, d de Q, diferencial de carga para diferencial da superfície. Aqui também a mesma coisa, diferencial da carga sobre diferencial do volume. Então, é-nos importante conhecer essas 3 densidades, saber também sobre o vetor normal da superfície, que nos será muito importante porque estamos a falar de produto escalar. Produto escalar, como é que é desfeito? É desfeito como o produto desses 2 vetores, já, dos módulos dos vetores. Então, será E vezes ds vezes o cosseno do ângulo entre esses 2 vetores. Tá vendo? Então, é importante saber que existe um vetor normal da superfície e existe também o vetor campo elétrico, para sabermos qual é o ângulo
que existe entre esses dois vetores aí, entre o vetor campo elétrico e o vetor normal da superfície, né? Em certos casos, esse ângulo será 90, então vai ser cosseno de 90 dá zero. Então aí vai nos ajudar em alguma coisa. Teremos um campo zero para essa superfície na qual a normal é perpendicular ao campo elétrico, ao vetor campo elétrico. Então, para a parte teórica do teorema de Gauss, creio que é-nos suficiente. Então, a seguir veremos a parte prática.